Se eu não tiver enganado, eu ouvi na fala do pastor Eliseu, e aí eu discordo, que ele falou que o tribunal vai ser nos ares. Não, senhor, o tribunal vai ser no céu. Nos ares vai ser... Um encontro, né? Não, nos ares vai ser... Não, nos ares vai ser o juízo final, o trono branco. Porque João falou assim, ó, fugiu o céu e a terra, e não houve espaço. Mas o encontro da igreja com... nos ares. Nos ares, né? Nos ares. Só que ele, parece, se eu não tiver enganado, se eu não ouvi direito, eu ouvi falar que o tribunal também vai ser nos ares. Não. O demônio vai ser nos ares, vai ser no céu. E o trono branco vai ser nos ares, porque é tanta gente indo para os quintos dos infernos, que João disse que fugiu o céu e a terra. E não houve espaço. Irmão, você imagina quanta gente vai para o inferno, né? Bem, voltando. Aí ele fala que viu a multidão, porque a igreja já passou por esse período, já bodas do cordeiro, galardão, pedrinha branca, sentaram, tudo isso já aconteceu. E aí vem essa multidão. Então eu acredito, pastor Fábio, que essa multidão é a multidão das palmas. Porque ele pergunta, quem são esses? De onde vêm? E o anjo fala, esses são os que passaram pela grande tribulação. E você sabe que o César afirma que essa turma das palmas aí é a igreja, né? Então, se você César Cavalcante. Aquilo agora é pós-tribulacionista, então, né? Então César, você já veja a importância de nós estarmos discutindo um assunto como esse, a visão... Aqui nós temos, né, a respeito da grande tribulação e não misturar as coisas, colocar a igreja dentro da grande tribulação, porque como o pastor Carlos estava explicando, na visão dele, o César já fala que quem vem com as palmas nas mãos ali, é visto com palmas nas mãos, é a igreja. Então, a gente deve ter um cuidado muito grande. Né? Mas e aí, é a igreja, na sua visão, não, é a igreja? Na minha visão, não é a igreja. Não tem como ser a igreja, porque senão, meu irmão, nós vamos ter vários problemas. Por exemplo, em Apocalipse, a Bíblia diz que os irmãos, é uma das igrejas que diz que eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Eu não sei se é Filadélfia, eu acho que é Filadélfia, que foi falado. Eu te guardarei da tentação que há de vir sobre o mundo. E a interpretação daquele texto é justamente falando sobre a grande tribulação. Não há razão para a igreja passar pela grande tribulação, porque lá na grande tribulação, as pessoas elas vão morrer ao não negarem a Cristo para ser salvas. Se elas negarem, já era. Então, quer dizer, onde está o sacrifício de Cristo aí? Então, se a pessoa vai ter que morrer para ela poder alcançar a vida eterna. O mártir, tem que ser mártir, né? Hoje, Cristo morreu por nós para nós ser salvos. Lá, tem gente que não acredita que vai haver salvação na grande tribulação. É outro debate. Então, por que vai ter o evangelho pregado? Pois é. O versículo que o senhor havia falado. Mas seu amigo Lincoln... Ele diz que não vai haver, que a salvação é enquanto a igreja está na terra. Depois, na grande tribulação, não tem salvação. Não tem e salvação. Quem que ele aponta como o povo da palma nas mãos, a multidão de palma nas mãos? Então, eu acho que na nossa conversa ele não tocou no assunto. O versículo que o senhor havia falado, Apocalipse 3, 10 e 11. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, porque se você entender, a palavra igreja é eclésia, né? É eclésia. Ela não aparece. Do capítulo 6 ao 18 do Apocalipse, não aparece. Não tem e não tem nenhuma sugestão a respeito dela. Nenhuma dicasinha assim, sobre nada. Igreja. Tem nada. Nada. Não tem nada sobre a igreja. Mas assim, eu estou falando aqui com 2 pré-tribulacionistas, né? O que dá tanta convicção que o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação? Eu acabei de falar. Porque a igreja vai aparecer no capítulo 4 do Apocalipse. E do 6 ao 18, não tem igreja, não tem nenhuma referência que aponte para a igreja. Não tem nada que aponte para a igreja. Mas é complexo, porque se vier um pós-tribulacionista aqui, eles vão ter versículos bíblicos para se vier aqui, nós vamos engolir ele, velho. Tá doido? Quer ver? Eles usam 1 Coríntios capítulo 15, verso 52 e 53. E eles fixam muito. Isso aqui é uma base que eles usam. Não é só essa, mas é uma das bases que eles usam. Acontecerá...
acontecerá num instante, num piscar de olhos, o som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos, também seremos transformados. Então, os tribulacionistas, eles acreditam que essa última trombeta aqui é a trombeta que é uma das trombetas que tocarão durante a grande tribulação, que são trombetas de juízo. São 7 trombetas. Quem quiser ler a respeito delas está em Apocalipse 8-6 e 9-19. E aí eles fixam na expressão última trombeta. Então, quando eles usam essa última trombeta, eles fazem correlação com a última trombeta a ser tocada no Apocalipse. Então, eles dizem que diante da última trombeta, quer dizer, então se passou 6 trombetas, na 7ª, no toque da 7ª, a igreja será arrebatada. Então, eles usam aqui essa trombeta. Mas é o que nós estávamos discutindo com o pastor Carlos. Em algumas traduções, sequer usa a palavra última. Não tem. Diz ante a trombeta. Ante a trombeta. Aí você vê, porque tem 3... Mas o que significa ante a trombeta? 3 coisas. Antes essas trombetas todas aí. Tá. E mesmo se colocar ante a última trombeta, é ante a última trombeta das 7. Então tem uma trombeta antes, que antecede. Porque Paulo usa três coisas ali, ó. Paulo fala de alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. O alarido, né, era um grito de guerra que reuniu os soldados. Então, alarido é para a igreja. Trombeta é para os mortos. E a voz do arcanjo é para Israel. Por quê? Porque Miguel sempre... Não, mas tem uma explicação que alarido é para a igreja? Porque a palavra alarido era a reunião dos soldados. Então, o que o pastor Fábio Pimenta leu ali? Alarido com o trombeta do arcanjo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão. Os que dormiram, porque Paulo fala, tem texto que os que dormiram, os que morreram em Cristo. Então, se eles dormiram, eles precisam de ser despertados. Então, o som da trombeta é para despertá-los. O alarido é que reúne os soldados. E a voz do arcanjo é para Israel, que não vai acontecer no mesmo período, né? Porque aí não tem lógica, a voz do arcanjo vai acontecer depois. Então, você pega o alarido, reúne os soldados. Que ele lá, que a igreja, tal. Depois, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós que fizermos isso, seremos juntos. Então, a trombeta, não sei se é a ideia do pastor Fábio, a trombeta é para os que morreram em Cristo, para despertá-los. O alarido é para reunir os soldados. E a voz do arcanjo não pode ser para a igreja e também não pode ser para os que morreram em Cristo. E o que tem a ver a voz do arcanjo com Israel? A voz do arcanjo. Porque não é ele que peleja as guerras de Israel? É ele que, todas as vezes que tinha um piripaque lá, um pepino, era ele lá que resolvia. Então a voz do arcanjo, que é o caso Miguel, é para Israel. Alarido, igreja, reúne os soldados. Trombeta, reúne a igreja. Então, ante a última trombeta, e essa trombeta de Paulo não é a 7ª trombeta do Apocalipse, como acreditam os pós. E ainda assim que trombeta, ela sempre foi um sinal que nós chamamos de... Aviso? Não só de aviso, mas também de alerta, usando a expressão alerta, né? E você veja bem, eu estava estudando um pouco a respeito dessa questão de trombeta. Israel tinha 7 festas, e uma dessas festas era as festas das trombetas. Cada vez que uma trombeta tocava, ela tinha um significado. Por exemplo, você encontra lá a trombeta de prata. Quando a trombeta de prata tocava, o povo tinha uma consciência de que eles deveriam se reunir porque algum aviso seria dado, ou alguma ordem seria eminentemente delegada ao povo. Então, todas as trombetas, elas traziam um tipo de alerta que o povo de Israel tinha conhecimento do que era. Então, tocou... Porque sabia, né, não era o mesmo som que saía. Eram sons distintos. Quando tocava, o material que eles usavam fazia o som sair, um som distinto do outro. Então, quando eles ouviam aquele tipo de trombeta, eles diziam, opa, peraí, é para o exército se reunir. Opa, peraí.
esse tipo de trombeta é para o rei entrar ou sair pela porta do rei. Então, essas trombetas eram trombetas de alerta. Veja bem, o primeiro sinal da trombeta era para desarmarem as tendas e preparar-se para a marcha. O segundo sinal era para se prepararem ainda mais, carregando as cestas de carga e posicionando atrás da barreira. E o terceiro sinal significava marchar. Então, esses eram alguns dos significados que eles usavam no deserto quando eles estavam trajetando o deserto e eles ouviam o sinal da trombeta. Era quase 2 milhões de pessoas. Porque o que acham que saiu de Israel foi 600 homens. Ali não está contando mulheres e crianças. Então eles precisavam de uma coordenação, eles precisavam ter uma organização. E a organização vinha das trombetas. Então tocou a trombeta, alerta. É para levantar. Desmanche as tendas. Tocou outra trombeta, hora de caminhar. Então, a trombeta aqui é um tipo de alerta. Então, aí fica essa questão. O César lá usa essa última trombeta como uma questão de que a igreja está lá dentro da grande tribulação e ao tocar da última trombeta, que ele acredita que é a 7ª trombeta, aí a igreja vai ser arrebatada. Já em outras teorias, em outras visões, que eu acredito mais, uma trombeta aqui, se fala trombeta de alerta, diante da trombeta. De despertamento. Aí, esse último aqui, tem algumas traduções que não tem esse último. É como o pastor Carlos falou. Então, isso aqui dá margem para N interpretações. Mas fico, novamente, com a posição de que a igreja não passará pela grande tribulação. Porque assim, você vai pegar as trombetas do Apocalipse, que são 7, né? Começa no capítulo 8. Isso. Primeira trombeta. O anjo toca e aí acontece saraiva e fogo, misturado com sangue, queimando um terço da terra. Segunda trombeta, Apocalipse 8, versículo 8 e 9. Ele toca a segunda trombeta, o anjo, um grande monte ardendo em fogo é lançado no mar, tornando um terço da parte em sangue. Terceira trombeta. O terceiro anjo toca a trombeta e uma grande estrela ardendo como tocha cai sobre um terço dos rios. Aí a quarta trombeta. O anjo toca a trombeta e um terço do sol, da lua e das estrelas são feridos, escurecendo. Quinta trombeta é o primeiro ai, que é Apocalipse 9, de 1 a 11. O quinto anjo toca a trombeta, uma estrela do céu, cai do céu, recebendo a chave no poço do abismo. Demônios em forma de gafanhotos saem do poço para atormentar os homens por 5 meses, é o que o pastor Fábio falou lá. Esses demônios têm características autorizantes, força de cavalo, inteligência e rosto de homem, sedução, cabelos de mulher, por isso que ele vai seduzir, porque por causa dos seus cabelos, e destruição, cruel, dentes de leão, impiedade. A sexta trombeta, que é o segundo ai, que está em Apocalipse 9, de 13 a 21, toca a trombeta, o quarto anjo, e 4 anjos presos junto ao Eufrates. São soltos. Então tem 4 anjos presos lá que são soltos. Um exército de 200 milhões de cavaleiros é liderado. Você vai estar aqui, você vai ver tudo isso aí depois. Você conta pra gente. Matando um terço da humanidade. E já está ciente que vai acontecer. Através de fogo, fumaça e enxofre. Algumas interpretações gerem que pode ser demônios ou armas de destruição em massa. Sétima trombeta, que é que o pastor César fala que é para a igreja. O que tem a sétima trombeta? Grandes vozes nos céus, proclamando: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Anuncia-se o fim próximo dos julgamentos e a chegada do reino de Deus. Então, se anuncia a chegada do reino de Deus, não é do reino de Deus no céu, é do reino de Deus na terra, ué. É para cumprir a oração de Jesus, Mateus capítulo 6. Venha a nós o teu reino. Porque toda essa queimada aqui, essa destruição, é para quê? É a purificação da terra. Já é a purificação da terra. Já é a purificação da terra. Então não tem como anunciar o reino de Deus na terra e a igreja estando aqui, ué. Então a igreja não vai? Não, assim...
Não tem conexão. Não conecta. Mas e como a gente explica de forma mais entendível essa questão do arrebatamento secreto? Porque também é algo muito complexo para muitas pessoas, né? Arrebatamento secreto. Aí tem muita gente que usa o argumento. Então nós somos melhores do que os cristãos da igreja primitiva que foram mártires por amor a Cristo, e aí a gente vive apenas essas tribulações, que já é uma exigência do próprio evangelho, que nós precisamos renunciar às aflições da vida e não vamos sofrer perseguição igual os nossos pais na igreja primitiva. Aí simplesmente seremos arrebatados e outros ficarão aqui para sofrer na terra. Mas o arrebatamento secreto, a ideia do arrebatamento secreto é justamente porque usa essa expressão que ele virá inesperadamente como ladrão. Então isso é uma discussão que não vai ter fim, entendeu? Isso aí você pode... ficar tranquilo, porque o outro lado vai encontrar uma base, né, para discutir o assunto. Porque eu vou ficar aqui até a grande tribulação discutir. Você percebeu que o Fábio nem pós, né? Não, ele quer por que os camaradas sofrerem e nós não vamos sofrer? Não, você pode sofrer, é só você ficar aí, cara. O problema é que há algumas pessoas, que nem o camarada aqui escreveu, que eu estou me contradizendo, no sentido de que existem pessoas que hoje morrem por não negarem a Cristo. Mas lá na grande tribulação, meu amigo, o negócio não é igual aos dias de hoje. Hoje lá no Irã, no Iraque, aqueles países radicais, né? Se uma pessoa se identificar como cristão, ele tem duas opções. Ou ele deixa de lado, leva um castigo lá, ou os caras matam ele. Se ele não negar, os caras matam ele. A questão é que na grande tribulação, né, quem não aceitar o sinal da besta, o cara não compra, o cara não vende, o cara não faz nada. Ele vira uma oposição, né? Ele vira uma oposição. Ele é censurado de tudo, boicotado de tudo. Ele é uma oposição, né? Política, cultural, filosófica. O cara vira uma oposição. O cara tem que aceitar o sinal da besta, ou senão, ele não vai conseguir viver. Os que não aceitarem, eles vão morrer. E nós temos ali no Apocalipse, falando sobre sofrimento desses que não vão aceitar o sinal da besta, não vão aceitar o anticristo, mas é uma correlação diferente. Nós estamos vivendo no tempo da graça, meu amigo. E na graça, Jesus veio e morreu pela humanidade. Nós estamos envolvidos. Lá, na grande tribulação, cara, não vai ter essa graça. O cara vai ser salvo pelo sofrimento no qual, vamos supor, ele vê o filho na frente dele, e o cara, lá, o algoz, vai cortar a mão do filho na frente dele. E falar, e daí, você nega Jesus ou você continua? Aí o cara vai ter que falar assim, não, eu nego, beleza. Vai se escapar. Não nego, vai morrer. Então, vai torturado, né? Vai ser torturado. Ali vai acontecer atrocidade. Segundo você lê ali em Apocalipse, quando você começa a ler sobre o sofrimento, as pessoas estão brincando com o sofrimento ali. Estão pensando que é igual no tempo da graça. Né? Ali, os caras vão entrar debaixo das montanhas e vão dizer, caia sobre nós. O sol vai aquecer. 7 vezes mais. É claro que eu acho que isso é uma simbologia, porque a Terra não aguentaria 7 vezes o aquecimento que hoje existe, porque hoje lá em Antonina tem dia que dá 52 graus. Multiplica isso aí por 7 vezes 5, 35. Vamos lá. 350 graus. 350 graus, se eu não me engano, já começa a derreter aí. Então, mas já leu Zacarias? Que ele disse que os olhos dos homens vão apodrecer na própria órbita? Pois é. Então, o pesado, né? Pra você ver o nível de sofrimento. Isso aí que o senhor está falando, dá pra gente trazer já a explicação e a diferença entre tribulação e grande tribulação, né? Mas eu pergunto, por que Deus faria a igreja passar por isso se nós somos fiéis? É claro que não existe mérito nosso na salvação. Nenhum, né? Nenhum. O mérito é de Jesus Cristo e de Deus, que enviou seu Filho para nos salvar. Agora eu pergunto, por que nós, depois de vivermos uma vida segundo a palavra, temos que passar pela grande tribulação para acessarmos? Aí aquele negócio da escada sua lá funciona. Da última vez que ele me perguntou. Aí Jesus desceu até a metade e nós estamos subindo até a metade. Então não existe, gente, como ter condição de dizer que nós vamos passar pela grande tribulação e passar por todo esse sofrimento. Talvez esses camaradas que debatem aí não leram o que vão passar ali na grande tribulação. Se eles começarem a ler só os demônios que vão ser soltos, os caras vão ser picados por esses demônios. Picado de escorpião. Eles têm cauda de escorpião. E os caras vão sentir tanta dor.
Tem gente que vai entrar debaixo de montanha, o sol vai estar escaldante, cara. O cara vai entrar debaixo da montanha e dizer, cai sobre nós. A Bíblia diz que a morte fugirá dos homens durante 5 meses. O cara vai pular lá de um prédio, vai se arrebentar. Sabe esses desenhos aí? Sim. O cara cai de um prédio e levanta. Vai sentir todas as dores. Vai sentir todas as dores, mas não vai morrer. Mas explicar que essa aí é só as 7 trombetas, tá? Não, ainda tem as 7 taças. Tem os 7 ais. E os 7 ais. Mas vou dar uma de Lincoln Romano aqui. O senhor tem medo da grande tribulação? Eu não vou pra ela, mas o senhor tem nem medo da grande brincando. tribulação? Não vou pra ela. Você tem medo da grande tribulação? eu não vou lá, não. Eu não tenho medo porque eu não vou passar por ela, né? Daquilo você não tem medo. Mas se fosse tudo. Não tem como, assim. A lógica bíblica, teológica, assim, tudo que envolve, não tem como a igreja passar pela tribulação. Esses caras defendem a grande tribulação porque talvez eles acham bonitinho, né? Pegar lá o versículo e... Não, a última trombeta é a trombeta do Apocalipse, a sexta trombeta do Apocalipse, que é a 7ª, né? Na conta deles, vai tocar a 7ª, mas na última, ante a última, né? A sexta, ali, a igreja vai ser tirada. Cara, o pastor Carlos deu aí. Rapaz, se tudo isso já está acontecendo, a igreja está aí, então, rapaz... A igreja vai ser apta a um escorpião, um demônio, porque é um demônio lá, picar um crente. E que poder, então, que esses crentes vão ter no nome de Jesus para expulsar demônios? Pisar em serpentes. E escorpiões, aí é contraditório. Porque os caras não leem o sofrimento que está acontecendo aí. E se você Só pegar mais... tá dando medo. E se você pegar mais... Eu sei que não está muito preparado. Ó, se você pegar as 7 taças, ó... do capítulo 16 do Apocalipse, de 1 a 2. Uma grande voz do templo ordena os 7 anjos que derramem suas taças. O primeiro anjo derrama a taça, causando úlceras malignas nos homens, o que tinha o sinal da besta e adorava a sua imagem. Segunda taça, um segundo anjo derrama sua taça no mar, que se torna em sangue. Terceiro anjo derrama sua taça nos rios e nas fontes das águas. Quarto, o quarto anjo derrama sua taça sobre o sol, que aumenta o seu calor e queima os homens com fogo intenso. Os homens blasfemam contra Deus e não se... Olha pra você ver o nível. O cara vai blasfemar contra Deus e não vai se arrepender. O cara também já tá um satanás aqui, né? Quinta taça. O quinto anjo derrama sua taça sobre o trono da besta, mergulha no seu reino em trevas. As pessoas mordem sua língua de dor, mas continuam a blasfemar. Morde a língua de dor. O cara tá sentindo tanta dor que morde a língua pra... Sexta taça. O sexto anjo derrama sua taça sobre o Eufrates, secando-se para preparar o caminho dos reis do Oriente. Espíritos imundos saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta, que é a trindade, né? Besta, dragão e falso profeta. Trindade satânica. Satânica. Daí, né? Sétima taça. O sétimo anjo derrama sua taça no ar e uma grande voz vindo do trono do templo diz, está feito. Segue-se relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto, o maior já ocorrido. Imagina, irmão, um terremoto maior já ocorreu. Esse terremoto que tem por aí, você viu o desgraça que já causa? E aí, a grande cidade é dividida em 3 partes. Das nações cai. Babilônia é lembrada perante Deus para alisar o cálice do vinho da fúria da sua ira. Grandes pedras de granizo, pesando cerca de 1 talento, que equivale de 42 a 60 quilos. Vão cair na cabeça dos homens que blasfemam contra Deus por causa da praga do granizo. Isso então, na grande tribulação. E não, isso aqui é as taças. Mas isso é na grande tribulação. Vocês já viram eles discutindo isso? Eles só ficam discutindo. Não, vai passar, nós já estamos. Rapaz, se nós estivéssemos na grande tribulação, isso aí estivesse acontecendo, se hoje os crentes estão do jeito que estão, você acha mesmo que se alguém ficar para a grande tribulação, no estado que a igreja anda hoje, me perdoe, são pouquíssimas pessoas que escaparão justamente lá, rapaz. Olha o que está acontecendo em Apocalipse durante a grande tribulação. O que você vê é os modinhas hoje, né? O camarada falando assim, não, mas hoje lá no Irã o cara morre. Rapaz, aí os caras estão pedindo a morte para cessar o sofrimento. É só para dizer que não tem morte. Não tem. A morte ali seria um alívio.
Mata-me logo. Os camaradas vão pular de cima de um prédio, por quê? Porque os caras não aguentam mais de sofrimento, querem morrer e a morte fugirá deles. Isso aí é na grande tribulação mesmo? 5 meses. Ainda? 5 meses. 5 meses. Pastor Fernando Santana, que é profundo, hein? Pastor Fernando Santana, ele falou muito argumento e nenhum texto bíblico. Não, nós estamos usando a cabala. Rapaz, o que nós citamos de texto é bíblico agora... É o gibi que nós estamos usando aqui. É o gibi do X-Men, seu tonto. Que o cara que vem, o cara que diz que é pastor, não, o cara que diz que é pastor. Muito argumento. Nós estamos arrumando argumento de onde? O que nós citamos aqui é Bíblia. Vem aqui então, entra aqui, cita aqui, ó. Você deve ser meso, pós, tonto, alguma coisa que você é. Se você for da Assembleia de Deus, entrega desse, irmão. Beleza, então nós não vamos passar pela grande tribulação. Graças a Deus. Não. Não tem argumento pra isso, né? Não vamos. Segundo o Fernando Santana.